Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. Estou passando aqui no início do vídeo, primeiro para agradecer a dois grandes amigos meus, ao Hendrik e ao Halisson, respectivamente donos e narradores dos canais que vocês estão vendo na tela, sendo Não Assista à Noite, do saudoso Halisson, e o Através do Desconhecido, do meu saudoso amigo Hendrik. O vídeo de hoje, assim como outros já postados aqui no canal, foram seguidos por eles, como uma forma de compartilhar e tornar de conhecimento de vocês, como novos ouvintes que estão chegando agora aqui no canal. E claro, se você ainda não conhece o canal dos dois, deixarei o link de ambos no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Se gostarem, se inscrevam, deixem aquele like e compartilhe com os amigos, para que cada vez mais possamos ser reconhecidos nessa imensidão da internet. Bom, pessoal, até aqui falei demais. Fiquem agora com o primeiro relato de hoje, que foi narrado pelo Halisson, seguido pela narração do Hendrik. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, me chamo Benedito e venho relatar a vocês um fato estranho e perturbador que me aconteceu na mocidade quando eu tinha meus 20 anos. Acreditem se quiser, mas quando forem zombar das lendas ou rirem das superstições, lembrem desse relato real. Certa tarde de quaresma, mais especificamente numa sexta-feira, estávamos eu e meu colega Robertinho cavalgando de volta para casa depois de um intenso dia de trabalho. Éramos vizinhos de sítio, por isso, tanto para ir quanto para voltar, fazíamos o percurso juntos. Não era um local perigoso, pois era tudo interior, mas interior mesmo, com construções antigas, pessoas supersticiosas e os mais tradicionais costumes assim. Ninguém tinha sequer o hábito de trancar suas portas, mas em época de quaresma era diferente. Todos fechavam com trinco e cadeado as suas residências. A razão disso, poucos sabiam. Uns falavam de lobisomens, outros de bruxas e outros de sacis. Fato é que, volta e meia, crianças sumiam nessa época e ninguém sabia dizer o porquê. Alguns acreditavam que ciganos capturavam as crianças. Outros pensavam ser obra do próprio lobisomem. Mas o que eu e meu vizinho vimos naquela tarde não era nada conhecido. Já eram quase 18 horas quando estávamos perto das nossas respectivas moradias. Porém, nossos cavalos pararam no meio do caminho. Estagnaram, como se fossem estátuas, e não tinham espora que fizesse os bichos voltarem a andar. Oxe, Benedito, o que é que esses animais têm? Pararam do nada. Alguma coisa ruim deve ter aí pela frente. Robertinho, apesar de ser pouco mais velho que eu, com seus 25 anos, era bem mais supersticioso e crente nas histórias do povo, sempre atento a tudo quanto é coisa que o pessoal contava ali da região. Já eu pensava que tudo aquilo era lenda e coisa de gente atrasada, mas o que vimos naquela tarde mudaria isso para sempre. Descemos dos nossos cavalos e seguimos em frente a pé, no intuito de ver os animais nos seguirem, ao verem que iríamos embora sem eles. Robertinho, porém, caminhava devagar, com cautela, quase se esperasse ser atacado por alguma coisa no meio do caminho.
andava com sua espingarda na mão, engatilhada. Homem, deixa disso e vamos acelerar o passo que a chuva já vem chegando. O céu está bem escuro. Benedito, não sei não, mas acho que a gente deveria ir ali na casa do vizinho e pedir para ele nos levar o resto do caminho de carro. Tô sentindo alguma coisa ruim. Deixa de ser besta, rapaz. Não tem nada no caminho não. Os cavalos devem ter parado porque se assustaram com o tempo. De repente, no meio da nossa conversa, ambos os cavalos dispararam rumo ao caminho para casa, deixando nós dois para trás e completamente irritados. Pensei em acusar o Robertinho, afirmar que a culpa era dele, mas não valia a pena discutir com meu amigo àquela altura, ainda mais que ele estava armado. Apenas seguimos em frente, apesar dele andar ainda mais lento e assustado que antes. E assim seguimos. Faltando pouco tempo para chegarmos, do nada, ouvimos um barulho em meio ao matagal à nossa frente. E de lá de dentro saiu algo que até hoje custo a acreditar que foi real. Uma mulher nua e com aparência desgrenhada saltou de lá, caindo no chão à nossa frente, contorcendo-se. Olhava para nós enquanto estribuchava no chão com a boca aberta. Seus dentes eram podres, mas não eram humanos. Eram dentes semelhantes ao de jacaré, pontiagudos e afiados, ao mesmo tempo amarelados com manchas pretas. O rosto da mulher era enrugado, com enormes feridas, e seu corpo, de um modo geral, era magro, esquelético. Ficamos os dois paralisados diante daquela figura medonha. Robertinho, apesar de estar segurando a espingarda, tremia de medo. Pensei em pegar a arma da mão dele e eu mesmo atirar. Porém, qual foi o meu desespero ao perceber que eu estava com tanto medo quanto ele, pois sequer conseguia me mexer. De repente, a mulher na nossa frente soltou uma risada, mesclada com um grito infernal. Ela então se pôs de quatro e eu presenciei a mais aterrorizante cena de toda a minha vida. A criatura na nossa frente vomitou o que parecia ser um dedo de criança, junto com um pequeno olhinho infantil que parecia ter sido engolido inteiro. A mulher então começou a criar pelos. Suas juntas, braços e pernas passaram a diminuir de tamanho. Seus dedos foram se unindo, se grudando até virarem cascos. Fechei os olhos nesse momento. Só consegui abrir após ouvir que a risada da mulher agora se transformava em um berro. Na nossa frente, a uns 15 metros, corria agora um animal, uma cabra com cabeça de mulher. Mas, do meu lado, jazia meu vizinho, morto por um infarto. Nunca soube de onde aquela criatura veio, ou quem era aquela mulher. Mas eu me mudei do interior e hoje vivo na capital. Muitas décadas se passaram e hoje eu tenho meus 68 anos. Mas, em toda noite de sexta-feira da quaresma, quando o tempo fica fechado e a chuva cai, essa maldita lembrança vem me atormentar e minha espinha gela de medo. Vocês podem não acreditar,
Mas ainda existem mistérios, muitos mistérios, cuja a inteligência humana jamais conseguirá explicar, pois são mistérios de outro mundo. Boa noite. Meu nome é Denise e moro na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Meu relato é sobre algo que aconteceu com o meu irmão no ano de 2014. Meu irmão morava em Quaraí, Rio Grande do Sul, e sempre trabalhou como motorista de ônibus. Morou em algumas cidades do interior gaúcho e também na capital, Porto Alegre, devido ao trabalho dele. Depois de muitos anos trabalhando numa empresa de ônibus ou intermunicipais aqui do estado, meu irmão acabou ficando desempregado. Estava no seu segundo casamento, tinha uma filha de 2 anos e uma outra filha um pouco mais velha do primeiro casamento, a qual ele tinha que pagar pensão, portanto, não poderia ficar desempregado por muito tempo. Surgiu a oportunidade dele trabalhar de caminhoneiro numa empresa de transporte de cargas, de Quaraí mesmo. Só que essa empresa também fazia fretes, como cargas de arroz, pedras preciosas, entre outras coisas. Às vezes ele ia para o Uruguai, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e interior gaúcho. Às vezes minha já falecida cunhada e minha sobrinha pequena viajavam com ele, mas quando as viagens eram muito longas, ele viajava sozinho. Tinha viagens que ele ficava mais de 20 dias na estrada, principalmente em épocas de safra. Meu irmão nunca foi medroso, sempre foi uma pessoa determinada e destemida. Inclusive, quando trabalhou em Porto Alegre, reagiu a um assalto em seu ônibus. Teve êxito e deteve o assaltante até a chegada da polícia. Mas numa de tantas viagens ao estado do Paraná, meu irmão teve uma experiência tão assustadora que não esqueceu até hoje e que, ao retornar após o acontecido, falou para o seu patrão para que ele nunca mais o mandasse puxar cargas para o Paraná. Meu irmão disse que não lembra bem o dia, mas era um dia de semana, já à tarde da noite. Ele ia com o caminhão carregado por uma estrada de chão com muitas curvas e uma subida, no interior do município de Jacarezinho, no Paraná. Muitas plantações e matos cercavam a estrada. Ele ia cansado. Estava a poucos quilômetros de um posto de gasolina onde ele pretendia passar a noite, para seguir viagem no outro dia bem cedo. Nessa subida, cerca de uns 70 a 80 metros, ele avistou um animal grande, do tamanho de um boi de cerca de 2 ou 3 anos de idade. Esse animal estava na beira da estrada e se movimentando como se fosse atravessar para o outro lado. Foi quando ele buzinou para alertar o bicho e acendeu o farol alto do caminhão. Nesse instante, ele viu com clareza aquele bicho de olhos amarelos, meio alaranjados, ficar em pé, nas patas traseiras, e ficou certamente com mais de 2 metros de altura. Com a luz alta deu para ver que ele era peludo, um pelo escuro meio castanho, a face era como a cara de um cão deformado, algo que ele nunca viu igual.
Não era como nenhum tipo de animal que ele soubesse que existia. Meu irmão disse que foi tomado por um pavor, que não sabia o que fazer, pois a estrada era estreita, era uma subida e não tinha como ele retornar com a carreta carregada. Ele seguiu em frente e passou pelo bicho, que se manteve em pé na beira da estrada encarando meu irmão. Meu irmão disse que acelerava o caminhão e a sensação que tinha é que o caminhão não andava. Ele temia que o bicho tivesse subido na carreta, tanto que não parou no posto de gasolina que tinha um pouco mais adiante. Foi parar na cidade seguinte, já perto de amanhecer o dia. Quando retornou a Quaraí, relatou o que houve para colegas e para o patrão, que de início acharam muita graça e disseram umas bobagens para ele. Mas seu patrão acabou levando a sério quando ele disse que não puxaria mais carga para o Paraná, senão ele podia mandá-lo embora. Como foi dito no início do relato, meu nome é Denise, moro no interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente na fronteira oeste do estado. Mando um abraço a todos os inscritos, aos ouvintes do canal através do Desconhecido. Agradecer ao Hendrik por contar o meu relato. Não aconteceu comigo essa experiência, né? Aconteceu com o meu irmão, mas é um fato que, diante de vários relatos, depois do que aconteceu com ele, eu acabei fazendo algumas pesquisas na internet e cheguei até alguns canais que contam relatos do sobrenatural e acabei descobrindo algumas coincidências, né, de pessoas diferentes que já avistaram essa mesma criatura nas estradas de Jacarezinho, no Paraná. Pelas descrições, mais ou menos lugares próximos da onde ele teve essa experiência, né, com esse animal, com essa criatura, digamos assim. Não somos céticos, sempre acreditamos, sempre ouvimos desde criança muitos relatos das pessoas mais antigas, avós, tios, sobre uma criatura semelhante, né, um cão, o mais popular dizendo um lobisomem, e já tivemos outras experiências também com o sobrenatural. Então céticos nós não somos, mas essa experiência que ele teve, né, uma experiência bem assustadora, que marcou e marca até hoje. Ele se lembra bastante deste fato, né, tanto que ele não viajou mais para aquele lugar. Algumas pessoas até tiraram ele como para louco, algo do tipo assim, que ele estava meio dormindo, que ele dormiu no volante e teve um pesadelo, tipo isso. Mas, como ele disse, ele estava bem acordado, ele sabe o que ele viu, né? E o medo, o pavor, né? Também é uma coisa que marca a vida da pessoa. Então eu agradeço a todos, um abraço aí a todos os ouvintes, né, que assim como eu acompanham o canal, e um abraço ao Hendrik. Agradeço aí por ter dado essa oportunidade de contar essa experiência. Tem outras experiências sobrenaturais também para mim compartilhar, mas isso vamos deixar para uma próxima vez. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente.
Deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.